Então vamos lá. Como mostra pra gente aqui na fotinho, né? Nós temos um ciclo natural na nossa vida, desde o nosso nascimento, né? Da nossa infância, juventude, a maturidade, o início aí do envelhecimento, né? E a nossa, que agora cada vez está mais tarde, né? A terceira idade, a gente está chegando à quarta, à quinta idade. Diz que quem já está nascendo agora vai viver aí no mínimo 130 anos. Essa é a expectativa dos cientistas. Agora, é necessário só viver, né? Ou é necessário estar bem, né? Nessa idade? Porque também não adianta nada a gente ter uma longevidade tão grande sem nenhum tipo de qualidade de vida, sem nenhum tipo de qualidade da nossa mente, que é normalmente o que infelizmente acontece quando a gente atinge as idades maiores, né? Nós vemos muitas pessoas aí que adentram aí, porque hoje a terceira idade está mais acima aí de 75, 80 quase, né? Até acima de 70, mas que não estão bem fisicamente, não estão bem mentalmente, né? Dependendo de outras pessoas, e acaba tendo uma qualidade de vida quase que zero, né? Tanto física quanto mental. Então isso é o que a gente tem que procurar evitar, né? A física a gente já sabe como fazer, né? A gente costuma não fazer, mas a gente já sabe como fazer. Qualidade de vida física, né? Longevidade com qualidade de vida nós atingimos através de alimentação saudável, de prática de exercícios, né? De um comportamento, né? Que é muito amplamente aí já divulgado pela mídia, né? Mas a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade de seguir todo esse cronograma. Nós vamos deixar para pensar nessas coisas quando a gente costuma ficar doente, né? Aí já é tarde, porque quando a gente fica doente já é o último recurso do nosso corpo físico para tentar equilibrar, né, o que está acontecendo com a gente. Quando a doença se manifesta no corpo físico é porque já teve uma grande etapa lá atrás, né, que a gente estava cultivando isso até que ela possa manifestar no corpo físico. Muitas das doenças, né, que a gente tem aí na terceira idade e até hoje na meia idade, né, são doenças de fruto, originadas do fruto do nosso desequilíbrio mental. Por isso que é tão importante esse autoconhecimento, por isso que é tão importante a gente estar com uma mente equilibrada, porque determina todo o ciclo do nosso corpo, todo o ciclo dos hormônios, todo o ciclo dos neurotransmissores e faz com que a gente tenha aí uma qualidade de vida, uma longevidade com qualidade, com saúde, né? Então a gente consegue estragar muitos dos nossos órgãos e isso é muito colocado pela mentora que escreve através do Divaldo Pereira Franco, né, que é o médium, é colocado que a gente é o maior destruidor, podemos falar assim, do nosso corpo físico através dos nossos pensamentos, do nosso comportamento mental. A gente sabe que um deles, como a gente estuda aqui, é a ansiedade, porque a ansiedade secreta um monte de hormônios, né, que são prejudiciais, que são inflamatórios de todos os nossos sistemas. E um órgão inflamado, um tecido inflamado, um músculo inflamado, ele tende a colapsar ao passo de alguns anos. E aí ele vira uma doença crônica. E quando ele vira uma doença crônica, a gente vai ficar dependente aí das farmácias, dos remédios de uso contínuo, né, que na verdade não curam nada, somente amenizam sintomas, né? O problema que originou continua ali, né, porém o remédio é necessário para nos manter minimamente equilibrados, né? O ideal sim seria que a gente buscasse a causa raiz de tudo isso que acontece com a gente, por que nós chegamos até esse ponto, pudéssemos mudar esse comportamento. Ao passo de alguns anos a gente entendendo isso, é possível reverter a maioria das doenças, né? Fácil? Não, né? Difícil, porque é um comportamento que a gente, como a gente viu na palestra retrasada, né, que na semana passada não estava aqui, lembram do exercício da bicicleta? É muito mais difícil desaprender do que aprender, né? Então, quando a gente cultiva um comportamento por muito tempo, fica mais difícil de você largar esse comportamento. Já, né, quando é um novo aprendizado, é tudo muito mais fácil. Mas não é impossível. Vide que ao longo lá das 8 semanas que ele treinou ali, 8 semanas, né? 8 semanas que ele treinou com a bicicleta, ele estava andando mais ou menos bem com a bicicleta invertida, né? Então, é possível, né? Então, a gente pode se esforçar nas práticas mentais, se esforçar na higienização mental, para que a gente reverta esses quadros crônicos, né? Quadros muito comuns hoje em dia,
né? São quadros gástricos, quadros intestinais, que esses são os órgãos-alvo, né, da nossa impaciência, da nossa ansiedade, né, do nosso senso de urgência, são os primeiros órgãos que são impactados. As gastrites, as colites. Então essas se revertem com muito mais facilidade quando a gente muda a nossa mente, pois não? Quando a pessoa é muito estressada, piora, né? Sempre, sempre. Né? Quanto mais estressado, quanto mais ansiedade, mais o nosso cérebro manda para a nossa corrente sanguínea, né, um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio, em quantidade normal, ele é ótimo, ele preserva o nosso corpo, mas em excesso, que é o que provoca o estresse, a ansiedade, ele vai inflamando, né, os nossos órgãos. Então, o primeiro órgão a inflamar é o estômago, depois o estômago começa a secretar muito ácido, vai para o intestino, inflama o intestino e aí se torna um... Então, é aparecer roxos pelo corpo, né? Sim, sempre, sempre dores, roxo, tudo de estranho, urticária, coceira, cai cabelo, né, um monte de coisa que, né, quanto mais a gente fica ansioso, vai piorando. E é um quadro que é assim, né, o corpo vai dando alguns avisos para que a gente possa mudar o nosso comportamento. Se a gente não muda, a gente vai ter uma doença mais séria. Né? A gente começa com quadros de pressão alta, começa com quadros de enxaqueca, e aí até chegar aos AVCs, aos infartos e todas as outras coisas que a gente sabe que podem aí complicar bastante a nossa vida. Então, o natural seria, né, que nós passássemos por todas essas fases aqui, né, em um processo evolutivo, em um processo de desenvolvimento da nossa personalidade. O problema é que a gente costuma estagnar, né? A gente costuma travar em alguma dessas fases e carregar isso ao longo de toda a nossa vida sem desenvolvimento. O problema é que quando a gente está numa fase, por exemplo, se nós carregarmos comportamentos que nós tínhamos aqui na infância para a nossa fase já madura, né, nós vamos ter vamos dizer assim, um contrassenso nisso, né? Isso vai gerar um desconforto, né? Porque a vida ela é cíclica, já fala até no livro dos Espíritos, né? Nós temos que evoluir continuamente, tudo evolui continuamente. Se existe uma estagnação, né, alguma coisa vai acontecer para nos tirar da famosa zona de conforto. Né? E o que é essa alguma coisa? Né? Dentro, né, do caminho espiritual, nós sabemos que são alguns problemas, sejam eles físicos, emocionais, né, ou sociais, que vão nos dar um chacoalhão para que a gente possa evoluir, para que a gente possa sair daquele estágio que a gente travou e pular para o estágio seguinte. A vida ela é sábia, então ela não vai deixar a gente ficar parado. Nada fica parado. Até a água mais pura que a gente possa... Vamos dizer que a gente foi lá para a Suíça e coletou a água lá da neve do monte mais alto, que é a mais pura que exista no planeta. E nós trazemos ela aqui para o Brasil dentro de uma garrafinha e nós falamos, não vou tomar porque essa é a água mais pura que tem, né? Então eu vou guardar essa água para mim. Eu guardo ela lá uns 3, 4, 5 meses dentro daquela garrafinha. Depois que eu for abrir essa água e for tomar, o que vai ter acontecido com ela? Vai estar pura? Não, né? Ela vai, da mesma forma, estar em processo de decomposição, como qualquer coisa. Então, não importa, né, a pureza, importa é o uso que se faz. Então, se eu tivesse tomado essa água lá no monte, seria muito mais produtivo do que eu guardar. E a nossa vida é assim. Né? Não adianta eu tentar segurar, preservar, porque vai acontecer algo que vai me empurrar para que a minha vida possa seguir em frente. Pulando um pouquinho, opa, fui demais. Ficou um pouquinho claro, né? Mas eu vou falando cada etapa aqui para vocês, fiquem tranquilos. Né? Então aqui, essa é uma pirâmide, né, que a gente chama de pirâmide do processo evolutivo, que é uma teoria, né, que não fui eu que inventei, né, lógico. É um estudo, né, que foi feito por José Roberto Marques, que é do IBC, quem assiste o Aprendiz lá da Band, ele é o conselheiro lá do Roberto Justus, né? E foi um pouquinho meu professor lá no curso que eu fiz e outros professores também. Essa é uma teoria que vem lá da escola que eu participei. Então aqui a gente fala que todo ser humano, ele vai percorrer, né, ele deve percorrer todos esses estágios aqui de desenvolvimento ao longo da sua vida. Né? E quando a gente empaca em algum estágio de desenvolvimento, é aí que começam os nossos problemas.
Isso é muito similar também, né, muito mais abrangente do que uma outra pirâmide que chama pirâmide de necessidades do Maslow, né, de um outro cientista, né, mas ele foi aberto isso, né, para não ficar somente nos famosos 5 pilares. Mas ela é bem simples, né? No primeira base aqui da nossa pirâmide, nós temos o ambiente, ou como eles chamam lá no IBC, de superficialidade. O que quer dizer isso? Quando a gente é criança ou quando a gente é jovem, né, a gente pode estar num estágio onde a gente ainda não raciocina, a gente só reage ao que nos é apresentado, né? Está num estado maior de pureza, né? Não tem problema nenhum enquanto a gente é criança, o problema é quando a gente carrega essa superficialidade durante o nosso desenvolvimento. Então nós temos adultos hoje que só se preocupam em satisfazer as suas necessidades básicas. O que são as necessidades básicas? Fome, sexo, sono, procriação, né? Então ele se contenta somente com o básico da vida, não pensa, reage automaticamente a tudo aquilo. São as pessoas que nós chamamos até de explosivas, né? Por exemplo, se uma pessoa dessa acontecer qualquer coisa com ela no trânsito, né? Ou mesmo algum problema no meio de transporte, é aquela pessoa que vai reagir instintivamente, vai brigar com você, não vai pensar, não vai ter nenhum tipo de refino no seu raciocínio para poder manter um mínimo de equilíbrio emocional. São as pessoas que reagem completa e instintivamente, são muito agressivos, né? São realmente um problema. Enquanto a gente é criança, é um comportamento natural porque a gente ainda não está de posse de todas as nossas faculdades. Agora imagine um adulto que reage, né, da mesma forma como uma criança. É um problema, né? Isso vai estar causando problema não só para ele, como para a sociedade ao qual ele está inserido. E o comportamento natural seria que, né, a gente passasse, né, ao longo da nossa vivência aqui da superficialidade, que é do ambiente, né, para o do comportamento, que é dos relacionamentos. Então, quando a gente cresce um pouquinho, quando a gente vai atingindo ali a juventude, né, o que chamam hoje de pré-adolescência, adolescência, nós vamos nos preocupando com o quê? Com os nossos relacionamentos. Então, as pessoas, elas buscam, né, um pouco mais compreender, né, e desenvolver relacionamentos. É isso que o adolescente mais quer, ele quer participar, né, do grupo, ele quer estar inserido no grupo, ele quer fazer parte, ele quer ser aceito, né? Então isso, né, é um processo natural, não tem problema nenhum. Tem algumas pessoas que pegam no pé, né, dos adolescentes. A gente, quando é pai, falava isso, eu falava muito para minha filha, você não é Maria, vai com as outras, né? Se quiser, você quer dizer que se o fulano pular no poço, você vai pular também, né? Porque ela fala, pai, mas o fulano está fazendo. Eu falo, mas o fulano está fazendo, mas você não precisa fazer. Mas para o adolescente isso é normal, né? Seguir o comportamento do outro, porque ele não tem a sua opinião muito formada. Então ele vai ficar ali cultivando relacionamentos, né? Buscando se identificar através desses relacionamentos, né? O problema é, de novo, né, quando a gente carrega esse comportamento, né, para as idades maiores. Então nós vemos aí os famosos filhos de 40, 50 anos na casa da mamãe, né, tomando todinho de manhã e andando de skate, né? Complicou, né? Complicou. Então eu não quero crescer, eu não quero sair da minha adolescência, eu não quero desmamar, como a gente costuma falar, né? Então aí, novamente, né, gera-se um sofrimento, gera-se um problema emocional, tanto para a pessoa quanto para os familiares, né? Porque você ter uma pessoa que ela não evolui dentro de casa é bastante complicado. A pessoa sequer, né, consegue desenvolver relacionamentos, porque ela não amadurece a ponto de, né, conseguir sair daquele modelo que foi cultivado desde a adolescência para um modelo de responsabilidade, para um modelo mais adulto. Aí nós conseguimos sair aqui, né, desse comportamento e nós começamos a falar aí aqui está escrito capacidades e habilidades, né? É o degrauzinho da pirâmide onde a gente vai falar, legal, saí da adolescência, já me aceitei, já me descobri, já desenvolvi um pouquinho da minha personalidade, agora eu vou procurar entender um pouquinho melhor a vida, né? Como é que eu posso entender um pouquinho melhor a vida? É buscando
conhecimento e desenvolvendo as minhas habilidades. É a hora da faculdade, né? É a hora dos cursos, é a hora que eu vou buscar ali o que eu tenho às vezes de melhor, algum talento, e eu vou colocar isso para fora, eu vou treinar isso, né? Eu vou aprender mais sobre isso para que eu possa colocar isso em prática. Quando eu saio desses 2 primeiros pilares, já fica bem mais tranquilo. A maioria de nós, né, até a idade adulta, não passa muito daqui, né, dos conhecimentos e das habilidades. Nós ainda estamos amadurecendo, precisamos muito provavelmente de mais algumas vidas para que a gente possa ir subindo um pouquinho mais ali para o alto da pirâmide, né? Então nós estamos normalmente aqui nas capacidades e habilidades, treinando, se descobrindo e colocando em prática através dos nossos trabalhos os nossos conhecimentos e as nossas habilidades. Se eu evoluir um pouquinho mais, que seria o ideal, veja que tem uma espiral aqui, não sei se dá para vocês enxergarem, né? Uma espiral ascendente, que é mais ou menos parecido com o logo da nossa casa, né? Apesar do logo da nossa casa estar ao contrário, mas também significa uma espiral, né? O que quer dizer isso? Que o ser humano está evoluindo, que o espírito está evoluindo até atingir a sua plenitude. Chegando aqui nas crenças e valores, é aquele momento onde eu vou já me perceber, né? Então eu já saí da reação do ambiente, eu já cultivei os meus relacionamentos, já desenvolvi as minhas capacidades, mas eu consigo já me perceber como uma pessoa que é formada por crenças e valores. Eu falei isso acho que no primeiro trabalho que a gente fez aqui, né? A gente é composto, a gente é formado por crenças e valores, por aquilo que a gente acredita. Então a gente percebe alguma coisa, a gente visualiza alguma coisa ou aprende alguma coisa, isso vem para dentro de nós e nosso cérebro faz o quê? Ele compara com aquilo que a gente tem de crença e de valor. Então se me falaram alguma coisa, eu vou comparar com aquilo que me falaram. Vamos pegar um exemplo da religião, por exemplo. Vamos dizer que eu sou uma pessoa que foi educada numa religião católica, né? E tenho lá os meus dogmas católicos. E eu venho pela primeira vez dentro de um centro espírita, né? E aí eu sento dentro do centro espírita e o palestrante começa a falar de reencarnação para mim, né? Por mais que faça sentido num primeiro momento, o que o meu cérebro vai fazer? Ele vai... Peraí, não, reencarnação não existe em tudo que você aprendeu até hoje, então eu não vou aceitar de primeira, né? Ou eu vou recusar, se a minha crença e os meus valores for muito forte, estiver muito arraigado, né, eu vou recusar, né? Se eu for um pouquinho mais flexível, eu vou pelo menos parar para pensar, né? E se eu for uma pessoa que já esteja num estágio onde eu não dê tanta importância àquelas minhas crenças e eu queira descobrir mais, eu vou fazer o quê? Eu vou atrás de mais informação, eu vou aceitar aquilo e vou analisar aquilo, independente de entrar em choque com as minhas crenças e com os meus valores. Então eu sou aquela pessoa com uma mente um pouco mais aberta, eu já começo a me livrar daquilo que a sociedade me impôs, que às vezes a família me impôs, que a minha cultura me impôs. Então eu não vou mais estar falando que só o que eu acredito é que é certo. Eu vou dar espaço para tentar entender aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou percebendo de uma outra maneira. Não é necessariamente que eu precise aceitar, mas eu vou respeitar, eu não vou refutar antes de fazer uma análise mais profunda. Por isso que eu falo que a maioria das pessoas só chegam até aqui, porque a nossa sociedade hoje, ela está extremamente focada em crenças e em valores. A gente é incapaz de aceitar um comportamento diferente de outro ser humano. Muito poucas pessoas têm a mente aberta. Nós vemos isso no mundo inteiro. Quando nós vemos as disputas que existem por religião, por cultura, por entendimento, dentro do nosso país mesmo, por cor de pele, seja lá por opção sexual, por qualquer coisa. Quando entra em conflito com os meus valores, eu automaticamente espano. Não, isso não está certo. Não está certo baseado em quê? Quem determinou o que é certo e o que é errado? Simplesmente eles não estão de acordo com a nossa cultura, com as nossas crenças, com os valores da sociedade que eu estou inserido. Mas para uma outra sociedade, como por exemplo, em algumas
culturas orientais, o marido pode ter 5 mulheres. Não é assim? E lá, normal. Né? Para a gente, 5 mulheres, que absurdo. Né? Mas para eles é normal. Né? Então, assim, é a cultura, é os valores, são as crenças daquele local. Então, não está certo e não está errado. O problema é que a gente pega a nossa cultura e quer impor essa cultura para o resto da sociedade e para o resto do mundo. É aí que a gente esbarra e não consegue passar aqui para o nível, né, de não dar tanta importância aí para as nossas crenças, os nossos valores. Né? A identidade, né, que é o meio da pirâmide aqui, eu começo a evoluir mais, então eu começo a descobrir a minha verdadeira identidade como ser, né, não só físico, mas um ser espiritual, né, algo que transcende, que eu tenho dentro de mim, algo que transcende, né, simplesmente essa experiência dentro do corpo físico. Né, então eu consigo saber quem eu sou, né, eu consigo perguntar para mim mesmo e analisar o que eu estou fazendo aqui, né, qual o meu papel, né, e quando eu faço essa reflexão e eu tenho as minhas conclusões baseadas nos meus estudos, eu já subo mais uma escadinha, né, que é o pertencimento e a filiação. Descubro a minha identidade, né, descubro os meus papéis, porque a identidade está muito dentro dos papéis também. Então eu sei quem eu sou como pai, eu sei quem eu sou como mãe, eu sei quem eu sou como vó, qual é o meu papel, eu sei quem eu sou como médico, como advogado, né, como profissional, como empresário. Né, então está muito claro quais são as minhas responsabilidades. Então desenvolvi os papéis e as identidades dentro de todas as esferas a qual eu estou inserido. E isso faz com que eu tenha um senso de pertencimento, de afiliação. Eu começo a buscar locais onde eu possa pertencer a uma coletividade, onde eu possa me inserir a uma coletividade que faça sentido para esse meu desenvolvimento, que é o que nós estamos fazendo aqui neste momento. Né? Nós estamos buscando, através, né, de uma filosofia, que é a doutrina espírita, um pertencimento a um grupo com uma proposta tanto de melhoria individual, como no caso, né, no meu caso que estou aqui fazendo a palestra, estou buscando usar uma habilidade que eu adquiri aqui, né, nas capacidades e habilidades, né, para produzir um efeito positivo para a sociedade de alguma forma. É isso que a gente busca, né, quando a gente fala num senso aí de afiliação e de pertencimento. Isso pode ser feito na casa espírita, em outras religiões, em associações, nos Rotaries, enfim, em qualquer outro tipo de agremiação, né, a gente pode estar inserido e já está buscando, né, fazer algo de forma mais coletiva, de forma mais abrangente, né, com um ideal que não seja somente pensando em nós. Né, que a gente não esteja focado somente em pensar em nós. E aí nós subimos no ápice, né, aqui que a gente chama de legado, propósito e verdadeiramente espiritualidade. Isso deveria acontecer com todos nós, voltando lá, né, quando a gente chegasse aqui, ó, a gente poder olhar aqui para trás e perceber que a gente deixou um legado, que a gente teve propósito na nossa vida. A maioria das pessoas transcorre toda essa fase aqui sem nenhum propósito, vivendo de forma automática. E quando chega aqui e olha para trás, fala, ué, mas por que eu fiz isso? Qual foi o sentido de ter vivido? Né? Por que eu não fiz diferente? Por que eu não fiz assim? Diz que nos leitos, eu estava vendo uma entrevista, esqueci o nome dela agora, ela trabalha num hospital, daqueles que chamam de hospital terminal. Né? O que é um hospital terminal? Onde a pessoa ela vai, já ela não tem mais nenhuma esperança. Então, ela vai, chamam de cuidados paliativos, né? A pessoa só fica ali para amenizar, né, a dor até que a pessoa deixe o corpo físico, né, desencarne. E ela fez algumas perguntas para essas pessoas. E a maioria delas demonstrava o quê? A esmagadora maioria delas demonstrava um arrependimento. Pelo que não tinham feito, pelo que não tinham vivido, por não ter feito diferente. Por que isso acontece, né, quando a gente chega aqui? É justamente porque a gente passa a vida inteira sem subir lá do degrauzinho da pirâmide, sem chegar no propósito, sem chegar no legado. Então isso faz com que a gente, né, possa, né, ter esse arrependimento aqui na velhice, né, sentir que não viveu uma vida plena.
Então, por isso é importante já na fase que a gente tiver, a gente sempre fazer uma reflexão. Será que eu não estou sendo conduzido somente, né, pela reação às minhas necessidades básicas? Será que eu não estou sendo conduzido somente pela minha necessidade de relacionamento e de aceitação? Será que eu não estou só ali desenvolvendo habilidade, que já é tudo bem, é uma coisa bacana, mas não estou passando disso? Ou estou sendo conduzido pelas minhas crenças, que são muito fortes, pelos meus valores, né, muito arraigados na minha cabeça? Será que eu estou subindo, estou entendendo o meu papel, estou dando valor ao meu papel de pai, de mãe, de empresário, de advogado, de médico, o meu papel social? Será que eu consegui evoluir a ponto de pertencer a algo maior do que eu? Né? Defender uma causa, ter um propósito de vida independente de uma remuneração no final do mês, né, da minha subsistência? Né? É isso que vai dar o sentido, né, para que a gente chegue aqui, possa olhar para trás, e não precisa ser grandioso o legado, mas que a gente possa olhar para trás e falar: qual foi? Que legado eu deixei? Se eu tivesse agora, né, um exercício que a gente faz, né, até no curso que eu fiz, né, de coaching, né, se imaginem com 90 anos, pensem agora que vocês têm 90 anos, e estão cantando parabéns para você, né, tá lá, vocês estão na frente do bolo e está toda a tua família na tua frente. E eles gritam: discurso, discurso. E aí você vai falar alguma coisa para eles. Pensem o que vocês iriam falar. E pensem como vocês visualizariam que eles estariam enxergando você lá na frente. Se fosse hoje isso, né, com tudo que vocês já viveram. Isso é um exercício fantástico, rápido de se fazer e fantástico. A gente vai descobrir se realmente, né, a gente está vivendo dentro de um propósito, se a gente tem realmente batalhando para construir esse nosso legado. É um exercício fantástico. Ou, né, um mais agressivo um pouquinho, tem gente que tem medo um pouquinho desse. A gente costuma escrever, né, alguma coisa quando a pessoa morre, seja lá na coroa de flores ou seja lá na lápide do cemitério. Escolham aí 5 pessoas na mente de vocês e imagine o que elas escreveriam na lápide de vocês caso vocês tivessem desencarnado, tivesse lá, então, ou o que estaria escrito, mas de verdade, né? Não é aquelas dizeres que tem lá de artificial. O que vocês acham que as pessoas teriam orgulho, né, de colocar ali, né, no epitáfio do cemitério, que é o que chama? Né? Então, mas aí tem que ser uma coisa sincera, né? Você tem que pensar assim: será que aquela pessoa sinceramente escreveria isso? O que eu escreveria de mim mesmo ali? O que eu gostaria que tivesse escrito ali? Né? Fazer esse exercício é muito importante às vezes, né? Porque aí a gente vai ver se a nossa vida está tendo sentido ou se a gente está só administrando, né? Como diz o famoso pagode lá: deixa a vida me levar, vida leva eu. É muito legal a música do Zeca Pagodinho, mas não é muito legal viver assim, né? Eu acho que não é muito bacana você ser um barco sem leme, né? Já dizia lá o grande filósofo, né, que educou o Nero, né? Ele não foi muito bem sucedido na educação do Nero, mas os livros dele são muito bons, coitado, né? Ele não pode ser julgado pelo outro. Mas o Sêneca, né, ele falou que o navio que não sabe para que porto se destina, né, para onde ele quer ir, qualquer lugar serve, né? Não tem direção, né? Então você não pode sequer escolher o vento. Então vai ser levado pela vida. E quando a gente fala lá em legado, né, a gente olha a figura máxima que a gente tem como modelo, que é Jesus, né? O que Jesus demonstrou para a gente? Uma vida com o quê? Com propósito, né, com exercício de identidade, com exercício de pertencimento, de afiliação, e deixou lá, por mais que tenha sido um desfecho ruim, né, por nossa causa, pela nossa incompreensão, pela nossa burrice, né, que nós somos o único povo ocidental que crucificou o seu líder que veio para iluminar. Se nós pegarmos outros, né, como os orientais, né, pelo menos eles trataram o espírito elevado que veio para eles, que foi Buda, de um jeito um pouquinho mais bacana, né? A gente não conseguiu perceber a grandiosidade de Jesus, mas ele deixou, né, um legado, e por isso que a gente está falando dele até hoje, né? Quando a gente fala de legado, de propósito, é quando a nossa passagem pela Terra fez algum sentido. Não precisa ser, lógico, né? Mas eu não sou Jesus. Não precisa ser um legado como o de Jesus, um espírito perfeito, mas pode ser um legado para o nosso filho,
para a nossa família, para a nossa esposa, para a nossa empresa, para a nossa sociedade, né, para a casa espírita, seja para a nossa religião, seja ela qual for. Eu posso deixar um legado que as pessoas vão lembrar de mim, mesmo depois de quando eu não estiver aqui na Terra, né, vão lembrar de mim de uma forma, né, carinhosa e entendendo, né, que eu tentei buscar aí o melhor, né, para todos e para a gente mesmo. Quando a gente atinge, pelo menos aí sai um pouquinho aqui da base da pirâmide e sobe, né, a gente chama aqui por isso que tem lá, usando a alegoria da árvore do conhecimento, que a gente tem até lá no Gênesis da Bíblia, né, que a gente sai ali do paraíso e começa a comer o fruto da árvore do conhecimento e subir um pouquinho aí nessa pirâmide, a gente pode se integrar aqui no ser, na divindade, na luz, na simplicidade, na unicidade. Quanto mais alto nós subimos, aqui é o contrário, viu? Quanto mais alto nós subimos, mais humildes nós somos, né? Mais sem ego nós somos, mais integrados ao todo nós somos, né? Jesus sabia, ele entendia a todos, né, como irmãos, né, como filhos do mesmo Pai. Por quê? Porque ele já estava aqui em cima, passado, né? Então ele já tinha percorrido todo esse caminho. Mas nós temos tempo ainda, né? Nós temos tempo nesta vida, a partir de agora, e temos tempo aí, porque Deus é misericordioso e Ele nos dá a oportunidade de diversas vidas, mesmo que a gente empaque. O problema de empacar é só que a gente não vai gostar do que a vida vai fazer com a gente, né? A vida vai dar uns pontapés na gente, às vezes, para que a gente saia do lugar. E às vezes a gente não gosta. Dá para percorrer o caminho sem levar pontapé. Dá para percorrer o caminho de uma forma suave, né? Com tranquilidade. É isso que Deus quer, né, de todos os seus filhos, que a gente vá subindo aí na nossa escala evolutiva a ponto de deixar aí algum tipo de legado, né, dentro da nossa esfera de participação. Tem uma ferramentazinha, que eu trouxe aqui, tá clarinha também, né, que vocês acham ela aí facinho no Google, é só digitar, aí pode imprimir, ela chama Roda da Vida, é muito legal. Tem uns risquinhos aqui que não apareceu, né, então vocês vão ver que a nossa vida vai estar dividida em 4 quadrantes, né, do quadrantes de qualidade de vida, no quadrante pessoal, profissional e relacionamento. O que faz isso, né? Nós temos aqui, ó, social, espiritualidade, saúde, lazer, e aqui nós temos umas divisõezinhas que vai de 1 a 10. Legal vocês pegarem essa rodinha e cada ponto aqui, por exemplo, amor, né? Eu vou classificar de 1 a 10 como está meu relacionamento nessa questão de amor, né? Como que está os meus relacionamentos na questão de amor. Família, de 1 a 10, que nota que eu me dou? E é vocês mesmos que vão se dar a nota. E depois vocês vão ver como é que ficou preenchido essa rodinha. E começar a trabalhar, isso é uma forma que a gente trabalha, começar a trabalhar com os pontos que estiverem mais fracos, né? Então, porque às vezes a pessoa quer consertar um todo, e essa roda da vida, a gente consegue identificar qual é o ponto mais crônico e atuar dentro desse ponto mais crônico para melhorar. Poxa, se o meu ponto mais crônico está aqui no pessoal, no intelectual, eu acho que eu tenho que me desenvolver um pouco mais nos estudos, eu já consigo perceber isso e eu vou buscar, né, elementos para que eu possa me desenvolver nos estudos, na minha parte intelectual. Ah, não, é na minha qualidade de vida, minha saúde aqui, dei uma nota 3, não está legal, de 1 a 10 eu dei 3, poxa, vamos procurar dentro da saúde o que a gente pode fazer para melhorar. E aí repetir esse exercício a cada 6 meses, que aí a gente vê se as nossas notas estão aumentando, né, ou estão abaixando, espero que estejam aumentando, né? Então é um exercício muito facinho e muito legal, né? Legal fazer com orientação, né, de um coach, mas se não tiver orientação de um coach não tem problema, façam sozinhos também, dá para fazer sozinho também. Se a gente tiver um pouquinho de disciplina e for sincero, a gente consegue. Então digitam lá Roda da Vida no Google e botem imagens que vai aparecer um monte de imagens dessas para imprimir, dá para fazer. Legal. Ok? Vamos relaxar? Legal, então. Obrigado a todos.